Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre a reincidência, especialmente falar sobre o impacto dela na contagem dos prazos prescricionais. Nós vemos a menção à reincidência no artigo 110 e no artigo 117, no inciso 6º. Não sei se vocês se recordam que nós já vimos num outro vídeo as causas interruptivas e as causas suspensivas da prescrição. E a reincidência conta como uma causa interruptiva, né? Só que ela também gera um aumento nos prazos prescricionais da pretensão executória, conforme o artigo 110. Então, como é que a gente compreende, né, esses dois impactos, essas duas menções à reincidência? Bom, primeiro eu queria explicar para vocês de uma forma mais sucinta o que o nosso ordenamento, né, o ordenamento jurídico brasileiro, entende por reincidência. Isso está especificado no artigo 63 do Código Penal. O artigo 64 traz uma limitação em relação à reincidência. A reincidência ela não é eterna, ela é um momento, né? E o artigo 64 traz essa limitação no inciso 1º, que a gente fala que é o critério de temporariedade da reincidência. E para a gente fazer uma leitura bem completa sobre esse instituto, a gente tem que fazer uma rápida visita, olhada no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, que vai tratar da reincidência em relação às contravenções penais, né? Mas então, a reincidência ela é entendida como o momento em que o sujeito pratica um outro crime depois de já ter sido condenado anteriormente por uma sentença transitada em julgado, né, ou seja, uma sentença definitiva, por um crime praticado no Brasil ou no exterior, né, no estrangeiro. E aí vem o artigo 64, inciso 1º, e traz uma limitação. Eu vou até ler para vocês uma redação um pouquinho truncada e que exige um fôlego para a gente conseguir compreender. Então vamos lá, só deixa eu ler aqui. Artigo 64. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena, esse marco, né, esse termo inicial é importante, e a infração posterior tiver decorrido tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Essa parte final, falando do cômputo de período de prova de suspensão condicional da pena e período de prova de livramento condicional, a gente pode até fazer um outro vídeo para falar, porque são causas bastante específicas, né? Quando a gente tem suspensão condicional da pena e nas hipóteses de livramento condicional. Para a gente tornar mais objetivo, né? Enquanto eu não tenho uma lousa digital ainda, eu procurei colocar de uma forma visual o que a gente acabou de ler, né? Então, esse critério de temporariedade. Aqui, gente, ó, quando o sujeito pratica o fato, ocorre um processo e a sentença condenatória dele, em algum momento, vai transitar em julgado, né? Se ele for condenado, claro, né? Se ele pode ser absolvido também, enfim. Mas no nosso caso aqui, no nosso exemplo, para gerar reincidência, tem que ser uma sentença condenatória. E aí, quando ocorre o trânsito em julgado dessa sentença condenatória, ele começa a ser considerado reincidente, né? A doutrina faz uma classificação falando que seria a reincidência ficta. Então, se ele praticar um crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória, já é reincidente. Se ele praticar um crime depois da extinção da pena, coloquei esse EP aqui, né, extinção da pena, até 5 anos depois dessa extinção da pena, como eu coloquei aqui, vai gerar a reincidência, que a doutrina chama de reincidência real. Então, é um prazo de 5 anos contados a partir dessa extinção da pena. É isso que o inciso 1º do artigo 64 está falando. Compreendido isso, gente, o inciso 2º ainda fala que não prevalece, né, para efeito de reincidência, condenação por crime militar próprio,
que é crime militar próprio? É o que está previsto exclusivamente no Código Penal Militar. Então, a gente tem crime de insubordinação, de deserção, são crimes típicos, né, do âmbito militar. E os crimes políticos. Em relação ao conceito de crime político, é um conceito bastante controvertido, né? A doutrina tem vários posicionamentos em relação ao que é o crime político. Mas, na jurisprudência, a gente tem um entendimento de que são crimes da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170. Tá? Então, para efeitos, né, de reincidência, esses crimes eles também não são considerados. Tudo bem. Aí, superando isso, compreendido, né, o que é a reincidência, esse instituto ele gera diversos efeitos e ele vai ter um efeito para a contagem do nosso prazo prescricional. Então, se o sujeito é considerado reincidente, né, no momento que o juiz está elaborando a sentença, ele verifica que aquela pessoa ela tem uma condenação anterior, né, que gera a reincidência, o prazo prescricional da pretensão executória vai ser aumentado em 1/3. É isso que diz o artigo 110. Agora, vamos imaginar uma outra situação. A pessoa praticou um crime de roubo, né? E não tinha anotação nenhuma na FAQ, era primária, né? Em 2013 ela praticou esse crime. O processo correu, ela foi condenada em 2014. Saiu a sentença condenatória dela por esse crime praticado em 2013, esse roubo em 2013. Só que ela está foragida, tá? Então ela foi condenada em 2014, está foragida, então a prescrição da pretensão executória está correndo, tá? E aí ela pratica um outro crime em 2015, tá? Após ter sido condenada. Praticou esse crime, entende-se que a prática desse segundo crime, por exemplo, de roubo, vai interromper o prazo prescricional da pretensão executória daquele roubo praticado em 2013, daquele primeiro roubo, né? É nessa hipótese que a reincidência é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional. Essa é a hipótese do artigo 117, inciso 6º, né? Então, ela estava foragida, a prescrição do primeiro roubo em 2013 estava correndo e ela pratica um segundo crime de roubo, né? No nosso exemplo aqui, e aí vai ser uma causa interruptiva da prescrição da pretensão executória em relação ao primeiro crime. E para esse segundo crime, quando ela vier a ser condenada, vai ter um aumento de 1/3 nos prazos prescricionais da pretensão executória, tá? Então, esse segundo roubo é que vai ter os seus prazos prescricionais da pretensão executória aumentados. Tá joia, gente? Bom, espero que tenha esclarecido para vocês. Se vocês quiserem mandar sugestão de vídeo, fiquem à vontade e muito obrigada.